Conexão Ciência. O Conexão Ciência C2 divulga desde 2021 a ciência feita no Paraná com muito entusiasmo. E quando o assunto é a produção científica por mulheres paranaenses, ficamos muito felizes em poder fazer parte da divulgação de histórias de figuras femininas inspiradoras no nosso estado. É por isso que o C2 traz 12 episódios especiais sobre mulheres na ciência, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado no dia 11 de fevereiro. No primeiro episódio, conversamos com Gabriela Ferreira, mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Paraná e integrante do projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências, também da UFPR. Gabriela compartilha conosco o que despertou seu interesse pela academia e os desafios que enfrentou para entrar e permanecer na universidade. Além disso, conta como o envolvimento com essa causa impactou sua trajetória como cientista e reflete sobre a importância do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Eu sempre tive interesses pelo feminismo, enfim, pelo tema de mulheres nas ciências na minha vida, porém, por grande parte da minha vida era um interesse, assim, de acompanhar de longe, ler algumas coisas na internet, enfim. Aí, bem no começo da minha graduação, quando eu estava no primeiro semestre, uma amiga minha foi vítima de feminicídio e isso impactou muito a minha vida. E aí eu fiquei muito mais atenta com relação a temáticas em torno do feminismo. E aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei a buscar outros interesses, outras atividades. E aí eu entrei no PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, né? E foi onde eu comecei a trabalhar mais próximo da professora Camila, que é minha orientadora. E aí a gente trabalhou algum tempo no PIBID até que acabou o projeto. Surgiu um edital da universidade que era justamente voltado para ações afirmativas. E aí ela me convidou para a gente escrever um projeto e concorrer ao edital, às bolsas, sob o tema de mulheres nas ciências. Eu topei assim, sem nem pensar e sem nem pestanejar. E aí a gente foi contemplada por esse primeiro edital, que é da CIPAD, que é um órgão da Universidade Federal do Paraná, que é justamente voltado para projetos relacionados a ações afirmativas e minorias sociais, e eles não atuam só nessa frente, eles também recebem denúncias, enfim. E aí a gente começou a trabalhar com isso em 2018, aí realmente comecei a estudar teoria feminista, comecei a trabalhar com o desenvolvimento das ciências e como que as mulheres estão inseridas ou excluídas das ciências desde o desenvolvimento da ciência moderna, né? E aí, a princípio, eu estudei mulheres nas ciências exatas, com foco em química, física e matemática. A partir disso, surgiu meus primeiros artigos, ainda na graduação e tal. Depois, no edital seguinte, a gente conseguiu mais uma bolsa, a gente renovou essa bolsa da CIPAD, que era fomentada, inclusive, pela Fundação Araucária. E aí eu comecei a estudar as mulheres bolsistas PQ, bolsistas produtividade em pesquisa, do CNPq, da área de química. E aí, a partir disso, eu sempre trabalhei desde o começo com entrevista. E aí a gente entrevistava essas pesquisadoras e buscava entender como que era essa vivência enquanto mulher nas ciências exatas, que é um recorte específico, onde muitas vezes as mulheres sofrem ainda mais violências do que algumas outras áreas, né? A gente tem essa separação entre áreas do conhecimento onde as mulheres são mais bem-vindas e outras que a exclusão é mais forte, né? Mas ainda assim, independente de qual área, quando a gente fala dos patamares mais elevados, acaba sendo muito mais misógino, enfim, a presença dos homens é muito mais marcante, enfim. E aí foi isso, né? Daí eu me encontrei realmente no ensino de ciências, especificamente na área de gênero e ciências, e não quis mais fazer outra coisa, não quis mudar de temática. E no mestrado, a gente pesquisou o Prêmio Mulheres na Ciência, que é da L'Oréal, juntamente com a Unesco, e aqui no Brasil é organizado também pela Academia Brasileira de Ciências. Então, com relação à minha experiência pessoal enquanto mulher, eu já sentia muitas dificuldades desde o começo, relacionadas não apenas a ser mulher, mas também por eu ser uma pessoa de origem humilde, né? Então, eu dependi muito de políticas de permanência da universidade para conseguir me manter, porque eu sou de São Paulo e fui fazer a universidade em Curitiba.
E então a mudança, tudo isso foi um grande desafio, né? E também eu tinha consciência da dificuldade de ser maior por eu ser mulher também e por eu estar entrando num curso de exatas, que no caso é a química. Porém, muitos incômodos que eu tinha, eu depois fui dar nome a eles. Quando eu comecei a estudar sobre gênero e ciências, eu consegui compreender de onde vinham aqueles incômodos e por que eles aconteciam. Algumas situações que aconteceram bastante, que me marcaram bastante ao longo da minha vida foi... Eu fui medalhista da Olimpíada de Matemática, né, a OBMEP. Eu lembro que eu fiz iniciação científica júnior na área da matemática. E aí eu lembro que eu tinha muita dificuldade, especificamente com geometria. E aí eu lembro de pedir ajuda pro professor orientador que tinha lá, nossa. E aí eu falei pra ele, olha, outras áreas da matemática até é ok, mas geometria é muito difícil pra mim. E aí ele falou assim, que geometria era difícil pra mim porque eu era mulher. Daí eu fiquei tipo, sério? E isso me marcou bastante. Ele até depois tentou explicar o motivo, mas aquilo lá já tinha... eu tinha recebido aquilo muito mal, né? E ficou marcante na minha cabeça. Depois foi um desafio para mim também, geometria na graduação. E não sei, a gente acaba ficando desmotivado, né? Quando ouve esse tipo de coisa, ainda mais quando você é mais jovem e menos preparada, assim, para responder e para lidar com esse tipo de preconceito, pega mais, né? Eu imagino. E aí, durante a universidade, assim, infinitos problemas, assim, com professores fazendo piadas misóginas em sala de aula e a gente não tendo condição de responder, notas, assim, de amigas recebendo notas baixas, assim, sem muitas justificativas. E com certeza os desafios que a gente tem na hora de concorrer às bolsas, que desde da graduação que a gente eu tenho bolsa e tal, mas assim, envolve ter um currículo mais forte, né, do que os meninos, muitas vezes, os homens, precisar ter feitos maiores para garantir que realmente eu sou boa e essa bolsa deveria ser minha. Conforme eu comecei tanto aí estudando sobre as questões de gênero nas ciências e ouvindo os relatos das pesquisadoras que eu entrevisto, vai doendo diferente, porque daí eu vou me reconhecendo nas histórias de algumas delas. E aí a revolta é muito grande de se sentir muitas vezes assim, sem ter como responder ou não ter para onde denunciar, a dificuldade de ser acolhida, né? Eu sofri um assédio moral bem complicado também na graduação e era uma pessoa que já tinham muitos relatos e que ninguém mais tinha expectativa de que seria afastado, enfim. Dói diferente quando você passa a observar, entender, teoricamente, de onde vêm todas essas dificuldades. E o meu envolvimento com a temática de mulheres na ciência não apenas trouxe profundos impactos na minha vida pessoal, mas ele é o grande alicerce da minha trajetória enquanto cientista em formação. Muda completamente. Estudar sobre mulheres na ciência, sobre gênero, enfim, feminismo, impacta totalmente a minha vida, porque o meu olhar é absolutamente outro agora para o mundo, assim. Então, nada me escapa. Então, a gente às vezes até brinca. Eu queria um dia, assim, não ser feminista só para eu descansar. Mas é impossível. Depois que a gente estuda a temática, se aprofunda, lê as autoras, nada escapa mais aos nossos olhos, nada escapa de, por que as coisas são do jeito que são? E é um pouco cansativo, mas sinceramente eu acho que eu não sei se eu gostaria de voltar à ignorância. Porque é cansativo, mas de alguma forma também dá o ânimo para buscar a mudança e para lutar pela equidade que a gente tanto fala e tanto busca. E sobre o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência, é uma data importantíssima, muito significativa, muito grandiosa e muito necessária, tanto para valorizar as pesquisadoras e trabalhadoras das ciências que estão aí dando sangue e que muitas vezes não são reconhecidas, não são valorizadas, então a gente precisa falar delas, lembrar delas, quanto para honrar a memória das pesquisadoras do passado que muitas vezes foram apagadas da história, foram jogadas ao esquecimento pelos homens, mas que estão aí, que a gente precisa honrar elas, e também para incentivar as meninas e mulheres mais jovens, não só as meninas e mulheres mais jovens, mas todas as mulheres a se interessarem cada vez mais pelas ciências e a se inserirem na profissão de cientista, no campo, que muitas vezes a gente não vê representatividade e essa data chega realmente para mostrar que a gente está presente na ciência sim, e que a
gente está aqui trabalhando duro e que a gente merece esse reconhecimento e esse incentivo. E além disso, essa data já surte efeito, porque a gente vê muitas iniciativas surgindo em função dessa data, e projetos e prêmios, enfim, várias coisas no Brasil, especialmente dentro das universidades e principalmente encabeçados por mulheres pesquisadoras, professoras, alunas, que o surgimento é nítido. Depois que surgiu esse dia, essa comemoração, muitas coisas também surgiram em decorrência, né, a partir dessa data. Então ela é importantíssima para a gente lembrar e valorizar e incentivar as mulheres que estão inseridas nas ciências. Se interessou pelo tema? Então não perca o segundo episódio. Gabriela nos conta um pouco mais sobre a participação dela no projeto Meninas e Mulheres nas Ciências e diz o que ainda precisa ser feito para ampliar o espaço e a voz das mulheres no meio acadêmico. Até lá! Conexão Ciência.